Se os astros, se os planetas, eles regem a personalidade e o temperamento humano, será também que ele não rege, então, o temperamento do planeta? Será que ele não rege o comportamento do ambiente do planeta? Aqui é o professor Roberto, do Preparado da Luz, e hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso podcast Viver no Campo, com a série Calendário Biodinâmico. Sabemos que nesse processo de você sair do sistema convencional, de sair de depender de agrotóxico, de depender de sementes transgênicas e NPK, nós sabemos que a utilização do calendário, a utilização a união e a sintonia com forças cósmicas, forças arquetípicas que regem podem reger as plantações, podem reger os animais, é uma ferramenta poderosíssima para você aí estar conseguindo sair, se livrar de tudo isso e estar passando por um sistema agroecológico. E sim, a todo momento, tudo que está acontecendo no céu está influenciando em toda a vegetação, está influenciando no comportamento dos animais e sim, está influenciando nos climas, no microclima, na temperatura, no estado que acontece aqui na Terra. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas para a gente estar falando sobre isso, é importante a gente saber aqui, lembrar da sequência, de uma linha de raciocínio, e que a gente sempre está dizendo aqui desde os primeiros episódios dessa série. E nós dizemos, né, que tudo começa aí de uma relação entre o arquétipo, relação constelações e o nosso sistema solar. E até chegar aqui a influência dos minerais, a influência nos vegetais e todos os elementos da natureza. Então, a todo momento, como nós vimos, diferentes planetas estão passando em diferentes constelações. Mais precisamente aqui, nós falamos aqui das 12 constelações e falamos dos 7 planetas ou 9 planetas, considerando aí os 3 intrapessoais. E é importante a gente diz também que esses planetas, através de forças arquetípicas, eles vão, através dos 4 elementos da natureza, influenciar, aí lembra dos 4 elementos da natureza, terra, água, ar e o fogo, vão influenciar então os reinos da natureza e em suas diferentes partes. Lembrando que as forças, elas atuam a todo tempo nós estamos sendo radiados por essas forças cósmicas, só que em um determinado tempo existe um predomínio dessas forças. Então sempre existe a atuação, sempre existe o estímulo da força. No entanto, de acordo com essa posição, esse alinhamento dos astros, vai determinar um predomínio dessas forças. Então, forças cósmicas que causam estímulos, e aqui nós estamos falando estímulos cósmicos. E tudo isso acontece aí dentro de uma somatória de vetores. Lembra que, imagine uma força, quando a gente aprende os gráficos na escola, então imagine uma seta em um gráfico puxando como uma força A, por exemplo, para cima, e outra flecha aí para a direita puxando como uma força B. Então qual seria a resultante? Então, quanto mais força você fizer para um lado, maior vai ser a resultante no sentido daquele lado. Então, se você tem mais força de A, vai ter mais força de A e menos de B. E é assim que acontece aqui, então, no universo. Então, imagina que existe a força A e a força B atuando, mas a que vai predominar vai ser a que está mais forte. Então, se existe um predomínio de força A, ela vai puxar para as forças A. O que eu estou dizendo é, se você comparar aqui a força A como, por exemplo, a força da Terra, força do elemento terroso,
do elemento, um dos 4 elementos, se você considerar como a força predominante naquele momento é a da Terra, é a Terra que vai estar, o elemento terroso que vai estar atuando, em detrimento aí de outra força, como por exemplo a força do fogo, do calor. Então, apesar de existir a força, está atuando a força do calor, existe um predomínio da força da Terra. E isso a gente então consegue já determinar, já separando as partes da planta e correlacionando, quem já está familiarizado aí com o calendário sabe que existe o dia de raiz, existe o dia de folha, existe o dia de flor, existe o dia de fruto. E então, se existe um predomínio das forças da Terra, vai existir um predomínio aí, uma vantagem no desenvolvimento das raízes. E isso vai acontecer também no meio ambiente, no microclima. Nós sabemos que nós temos aqui, podemos considerar 4 temperamentos, 4 temperaturas, 4 climas, podemos dizer assim, diferentes. Então nós temos de um lado o clima quente, então você fala, esse lugar é quente. E aí nós temos do outro lado um clima ventilado, um local ventilado, um local claro, mas não necessariamente quente. Ele é claro, mas ele é ventilado. Nós temos aí locais aí que na verdade ele é bem úmido, ele nem é quente, nem é muito ventilado. Ele é um pouco mais escuro e ele é mais úmido, então ele tem um meio mais relacionado com a água. E aí nós temos aí, então, fechando os 4 temperamentos, os 4 temperamentos da Terra, que nós podemos dizer aqui, e aí fechando nós temos o clima, que ele é frio e ele é mais fresco. Então temos o quente, ventilado claro, um aquoso ou mais úmido e um outro mais fresco, mais frio. E esses 4, eles se complementam, eles estão se relacionados aí com o elemento terra, toda essa interação dos 4 elementos, terra, água, ar e luz. Então está aí, além do ser humano ter os seus temperamentos, a Terra também vai apresentar temperamentos, podemos dizer assim, até entre aspas, uma personalidade. E quem falou sobre o primeiro a falar sobre os temperamentos, aí foi, lembra dele, Hipócrates, o pai da medicina. Foi Hipócrates que falou, sobre os temperamentos humanos, e aí ele deu o nome do temperamento colérico, temperamento sanguíneo, o fleumático e o temperamento melancólico. Esses temperamentos também são regidos aí por esses 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Então, aqui nós podemos então traçar, se você tenta imaginar, ou você pode aí estar desenhando no papel. Imagine você aí, faça uma cruz e coloque em cada ponto dessa cruz, você tem um temperamento. E esses temperamentos aí, eles são polares. Então, quais são as polaridades? Nós temos a polaridade de um lado, se você pegar nessa cruz, colocar de um lado, você colocar o temperamento, o clima seco, e do outro, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o úmido. Então, enquanto seriam polares aí, ou complementares, então enquanto que um lado você pode falar, esse lugar é seco, e o outro, esse lugar é úmido. Então, um lugar seco, por exemplo, o deserto. Nós temos o deserto. E um exemplo, o lugar úmido, nós temos, por exemplo, o Amazonas. E em outro lado da cruz, em outra parte da cruz, vamos colocar enquanto esse lado você colocou na horizontal, vamos colocar na vertical,
aqui dois outros polares, o quente e o frio. Então temos aqui, né, o seco e o úmido e o quente e o frio. Só que esses quatro, apesar de existem os complementos e os opostos, eles se interagem. E essa característica, ela vai ser, como eu disse para vocês, vai ser regida por um dos quatro elementos, a terra, o ar, a água e o fogo. E cada um desses vai estar vai ser o resultado de forças entre um desses dois elementos. Como, por exemplo, aqui nós vamos dar aqui um exemplo. Então, entre o elemento terra, o elemento terroso, e o elemento fogo, o que nós teremos? Então, imagina um local que tem predomínio de terra e um local que tem, né, um predomínio de fogo. Nós teríamos o que então? Um clima seco. Então, né, um clima, como eu disse para vocês, um clima de deserto. E imagine então o outro local, né, sendo regido aí pelo elemento água e pelo elemento ar, né? Então, um local que tem água e que tem ar seria o que? Um local úmido, né, como eu falei para vocês aí, a Amazônia. E, né, nós poderíamos ter um local aí que regido pelo fogo e regido pelo elemento ar também. Então, fogo com ar seria o quê? Um local quente. E nós teríamos aí, então, aí para a gente fechar, um local, por exemplo, regido pelo elemento terra e o elemento água, seria um local o quê? Um local frio. Então veja, aí são os elementos, os quatro elementos da natureza, né, que são regidos aí, podem ser regidos pelos planetas, pelas constelações, né, e pelos arquétipos. Então, não é por acaso que nós estamos querendo dizer aqui que você vai ver que um local, quando ele é regido, quando ele tem uma característica, ele expressa um local seco, você agora já consegue saber quais são os elementos que regem e que estão correlacionados com aquele local. Então, se você pegar, lembra que existe a relação de cada planeta, então se você sabe que um planeta ele é um local, por exemplo, seco, você sabe que ali vai ser regido por um planeta ou uma constelação que carrega as forças do elemento fogo e carrega os outros planetas que carregam o elemento terra. Então nós temos um clima seco. O que é mais importante você saber aqui é que agora você pode ter a consciência de que cada clima é regido, né? Cada clima não é por acaso que ele tem aquele microclima, né? E que ele é regido aí por um desses planetas ou uma dessas constelações. É claro que tudo isso, né, em um mesmo local. É claro aí que existe, né, o clima do local e existem os microclimas. Clima é aquele predominante, né? Então, às vezes, você fala, naquele local existe um clima predominante, que ele é mais frio, né? Então, nós temos, por exemplo, no sul do país, por exemplo, estamos aqui no Brasil. No sul do Brasil tem lugares que é frio, existe um predomínio, um clima frio. Mas dentro daquele local existem os microclimas, né? Ou seja, são climas específicos. Numa mesma região que é fria, você pode ter um local que é mais úmido, um local que é mais seco e tudo mais. E existe, né, a diferença que também vai estar regendo tudo isso, vão ser aí as estações do ano. É claro que isso acontece. Mas o mais importante de tudo isso é você sentir na pele e começar a ter a consciência de que
tudo isso está aí sobre nossas cabeças, está acontecendo, está tendo estímulos, e isso vai influenciar aonde, pessoal? Vai influenciar na nossa produção, vai influenciar no comportamento dos animais. Nós sabemos que todo o clima, ou microclima, influencia em tudo, em todas as nossas plantações e nossas criações. Então nós sabemos que os animais, num estresse, num clima de calor, ele vai ter um estresse e vai aí diminuir a sua produção. Nós sabemos que um clima, um microclima, aí, uma predominância, por exemplo, do elemento aquoso ou a umidade, ele pode nos trazer aí doenças como fungos. Sabemos que toda a floração das plantas, eles são regidos, são regulados pela a questão de água, pela questão de calor. Então a gente sabe que, por exemplo, o milho é uma planta de clima quente, ele precisa do calor, ele precisa de uma temperatura ótima para estar aí produzindo, tendo a sua ótima produção. E assim todas as plantas, né? Todas as plantas possuem uma temperatura ótima. Então agora quando você vê as conjunções, como por exemplo, você vê as conjunções que levam ao elemento calor, por exemplo, como Áries, Leão e Sagitário, são constelações que expressam o arquétipo do calor. E nós temos os planetas também que expressam a relação de calor. Então nós temos o Saturno, Mercúrio e Plutão, também aí estão carregando, estão regendo esse elemento calor. Então se você vê uma certa conjunção entre esses elementos, o que nós teremos então? Um microclima, o que? Seria regido pelo calor, então nós teríamos um microclima quente. Então você já consegue aí prever. E é por isso que às vezes você vê, né, existem veranicos. Nós que somos da área agrícola sabemos que às vezes durante um clima chuvoso ou um clima frio pode aparecer aí um clima quente, a gente chama de veranico, né? Mas por que seria importante esse assunto que nós estamos falando na prática? O importante é que você que vai querer mexer com os elementos da natureza, vai querer mexer com a alquimia, que é a proposta do nosso curso, a gente falar sobre alquimia, essa é uma das bases. É você conhecer os elementos da natureza, entender como eles são regidos, né, da onde eles vêm, para onde eles vão, né, o que eles manifestam. Então, os 4 elementos da natureza, a terra, a água, o ar e o calor, o fogo, né, eles são aí a matéria básica, você tem que entender muito bem, basicamente, se você quiser trabalhar com transmutações, trabalhar com alquimia. Então, toda a agricultura, tanto a biodinâmica, quanto essa agricultura que nós estamos propondo, ela tem esse objetivo de trabalhar antes do físico, antes da manifestação do físico, nós estamos trabalhando aí com a energia, então a gente manipula as energias. E como vocês viram, então, manipulando, né, ou entendendo esses elementos, você consegue controlar a doença, você consegue controlar a fertilidade do solo, a vida no solo, né, você consegue controlar a maturação, a fertilização do fruto, né, e todo o desenvolvimento do seu organismo agrícola de uma maneira geral. Mas isso não é direto, não é de imediato que você aprende, então é com prática. Mas o melhor de tudo é que você agora vai estar tendo a consciência do que está acontecendo aí no universo, o que está acontecendo. Isso é um pré-requisito também, né, do mago, ele ter essa ligação com os astros, ligação com as constelações e fazer a ligação, né, do que a gente sempre fala do cosmos e da Terra. Essa é a verdadeira
ligação. Ao mesmo tempo que você trabalha com a Terra, quanto mais próximo da Terra, você estaria mais próximo do céu. E quanto mais próximo do céu, você estaria aí mais próximo da Terra. E, na verdade, a gente vê fazer essa ligação. E quem está no meio dessa ligação são os seres humanos, nós, homens, que temos as nossas mãos, que é o que difere, né? As nossas mãos e a nossa consciência é o que difere a nós dos animais inferiores. Então, os animais, com toda a sua beleza, com toda a sua graça e com toda a sua importância, eles não dominaram esses aspectos ainda, que é a manipulação da mão, essa ferramenta de utilização das mãos, e são as mãos que fazem nós, seres humanos, no sentido de co-criar, capacidade de co-criar. Então, as mãos e a consciência. E aqui, então, nós estamos ampliando a nossa consciência. E aí você vai ver que, então, aqui a agricultura, ela toma um outro gosto, ela toma um outro sabor. Porque quando você estiver na natureza, cultivando a natureza, você não vai estar só aí cultivando a natureza, você vai estar fazendo alquimia, você vai estar trabalhando com a astronomia, com a astrologia, você vai estar aí criando arte, você vai estar co-criando, você vai perceber, você vai entender, você vai sentir que você está co-criando ali, não só praticando a agricultura como um todo, mas você vai estar se religando aí a, podemos dizer assim, a uma força maior, a Deus. Então esse é o recado que eu queria passar para vocês aí, é um pouco mais curto, mas nós voltamos a falar muito mais nesses assuntos, por enquanto ainda teóricos, e logo aí eu vou falar mais com vocês a parte prática mesmo do calendário Bird Net. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!